Programa Fator Paranormal, capítulo 33. Eu sou Kátia de Gaia. Nesse capítulo eu quero falar um pouco do meu manuseio com o tarô. Vocês devem se perguntar quando tudo começou. Bem, eu tinha mais ou menos 13 anos quando eu vi numa banca de jornal um tarô. Na verdade, se chama Cartas Ciganas. Elas são diferentes das cartas que hoje nós vemos por aí, no comércio. E estas cartas, elas tinham mais informações, porque ela era composta de 52 cartas. Porque eu ainda tenho ele guardadinho, mas por ele ser assim, feito de papel mais fininho e tal, eu não utilizo mais, justamente porque eu não quero deixar de ter, porque é uma lembrança muito grande que eu tenho. É bom demais você ter essas recordações. Era um tarô que me trouxe muitas alegrias. Eu comprei, e comecei a ler, a estudar, a compreender. Me lembro que eu ia na escola, eu levava na minha mala de escola, e no intervalo eu abria para as amiguinhas, E as amiguinhas falavam assim: lê para mim, mas cuidado. Então, assim, existiam várias informações, óbvio que dentro da minha realidade, daquela idade, não era falado coisas assim, de aspectos mais adultos. Obviamente que vocês vão saber e entender que o assunto que mais tinha era relacionado a namoradinhos, viagem, estudo, matéria, coisas corriqueiras da idade. E com o passar do tempo, obviamente que eu comprei outros oráculos, porque eu sou uma colecionadora desses cases e eu adoro, comprar os tarôs. E eu me lembro de vários casos. Um foi muito marcante. Eu me lembro que eu estava no local de trabalho e uma colega minha chegou e perguntou sobre o tio que estava doente. Não, na verdade foi assim, ela me perguntou sobre a família, Particularmente ela queria saber sobre tios, avós, enfim. E eu disse para ela que existia um grande risco de uma pessoa doente ficar pior. Mas o que ia mais surpreender a todos é que, se eles achavam que esta pessoa ia morrer, engano deles. Quem ia morrer era uma pessoa que não estava doente. Foi um comentário, E essa pessoa interpretou da maneira dela. Passado, acho que não chegou a 15 dias. Eu me lembro que ela faltou um dia no trabalho e ela veio no dia seguinte e me disse: Kátia, você se lembra que você falou assim? Na época eu me lembrei porque eu não trabalhava como tarô. Eu tinha outra função. Hoje eu faço questão de me lembrar, Porque eu acho que a vida de cada um é cada um. Naquele momento que eu estou com você com consulta, eu faço questão de estar ali. São seus minutos, então eles te pertencem, mas eu interajo contigo, porque é muito importante para mim. Então eu deixo
de lembrar de qualquer coisa da sua vida no momento que a consulta acaba. Mas naquela época ela chegou para mim e falou: você lembra que você falou assim, assim, assim? Não lembro das palavras, como foram ditas por mim, mas eu lembro que o resumo disso foi exatamente como eu coloquei aqui. E ela me falava assim: meu avô foi no velório do próprio filho, porque do nada meu tio veio a falecer. Teve um ataque fulminante do coração e não houve tempo não teve tempo para nada. Resumindo. E ela falou: nossa, minha família quer te conhecer, que a gente ficou com cuidados com aquela pessoa, mas veio de outra. E aí vem uma história minha, porque o tarô, ele é capaz de curar a vida de qualquer um. Ele pode ajudar muitas pessoas. O tarô, ele é um conselheiro, ele é um orientador, ele é rota. E ele te movimenta para que você gere condições do que aquilo está sendo, do que está sendo colocado, você vá adiante para alcançar objetivos ou evite, né? Se é uma coisa negativa, você vai evitar. Então, eu me lembro muitas coisas assim de curas das pessoas que o tarô ele determina de que aquela pessoa ela precisa ir no médico, de que aquela pessoa ela precisa ir buscar algo mais, de que ela precisa de equilíbrio, de que ela precisa olhar para determinada situação antes que ela fique pior. Enfim, o tarô ele te movimenta para muitas coisas. E isso é muito legal, é muito importante. Vou contar uma breve passagem de experiência minha. Eu me lembro que eu estava numa consulta, porque eu amava tarô, né? Como amo, mas eu era consulente na época. E eu fui até uma pessoa, e esta pessoa me disse assim, ela foi bem generalizada, assim, na forma que ela colocou. Mas se ela não tivesse falado, eu falo que ela foi uma enviada, mesmo da forma que ela colocou, tão aberto, mas ajudou demais. Ela comentou assim: existe um homem mais velho na sua família que está correndo risco de vida. Bem, na época eu tinha meus tios, meu pai e meu avô. Cuide, esta pessoa precisa de urgência, de um check-up, então vá cuidar. Foi muito interessante, porque eu cheguei em casa, falei para minha mãe: mãe, foi falado assim, assim para mim, fala pro vô. E de repente, se o pai achar legal, fala pro tio e tal, né? Vou falar para as tias. Enfim. Meu avô estava tudo bem, tal. Meus tios, um deles se cuidava, o outro passava longe de médico, mas a minha parte eu fiz, né? Mas o incrível disso tudo foi que meu pai foi fazer um exame lá e foi detectado que meu pai estava com a safena toda entupida lá, outras veias, e aí começaram os exames, porque os médicos não sabiam como meu pai estava vivo, com todos os entupimentos que ele tinha nas veias, mamária, safena e tal. E logo depois disso, meu pai foi para uma cirurgia. Então, olha aí, o tarô é capaz de te trazer respostas muito importantes, muito importantes. E não é uma coisa que você tem que deixar de lado. Respeite. Se você não gosta, tudo
bem. Você tem todo o direito de não gostar. Mas quem gosta pode ter o privilégio de ter um parente, um amigo, uma pessoa querida, né? Ser alertado sobre essas pessoas. Assim como do seu trabalho, quais as atitudes mais positivas que esta pessoa pode ter. Enfim, você pode ter inúmeras ajudas, inúmeras possibilidades. Então, não desdenhe uma coisa que tem um lastro. Existem pessoas e pessoas que trabalham com os oráculos, mas tem muita gente séria, sim, tem muita gente boa, sim, mas tem muita gente que, infelizmente, complicam a nossa vida. Nós, profissionais que somos sérios, que eles simplesmente associam o trabalho de oráculo com trabalhos espirituais. Então, a minha postura pessoal para isto, a minha visão é: eu sou uma profissional do tarô, eu cobro para isso. Eu não associo nenhum tipo de trabalho espiritual ao que eu faço. Se você quer um tratamento, alguma coisa, é dado de acordo com a sua necessidade. Não que eu vou chegar para você e usar o meu tarô para comprometer a sua vida, comprometer as suas ideias, dizendo assim: olha, se você não fizer um trabalho assim, assim, assim e me pagar tanto, você vai passar por tal situação. Eu conheço inúmeras pessoas que fazem isto e fazem isto com o oráculo. Eu abomino esse tipo de profissional e digo: passe longe, passe longe. Eu fiz uma escolha lá atrás. Essa escolha é: que tal não fazer esse tipo de trabalho? E assim foi a minha escolha. Questões espirituais, você vai lá no centro, lá onde eu trabalho. Fala lá com a entidade, enfim. Tarô é orientação. Tá aqui dado meu recado, não vou ficar aqui falando, fazendo tua cabeça, não é minha intenção. Mas é a minha postura. Quem me conhece sabe. Aquele que se mantém meu consulente sabe que eu não passo a mão na cabeça, eu não iludo, eu não vou de jeito nenhum chegar para você e te coagir a algo. Eu falo isso de boca cheia, pela ética que eu tenho pelo meu trabalho e pelo respeito que eu tenho de quem está comigo nesse trabalho. Está dado meu recado, está aqui colocado e minhas experiências continuam no próximo capítulo do Fator Paranormal. Até lá!